Aleluia. Jesus é o nosso Senhor, amados. É um privilégio estar aqui diante dos irmãos. Nós estamos aqui com o encargo de apenas dar um pontapé inicial, né? Hoje todos nós estamos sendo trabalhados, né? Tanto os irmãos que falam aqui na frente, mas a ênfase da mensagem está com cada um dos irmãos. Hoje todos nós temos essa responsabilidade de tocar na palavra e levar essa palavra aos nossos irmãos. Então todos devemos estar com o nosso espírito exercitado, para que a gente consiga praticar justamente o título geral do nosso alimento diário, né? Você está disposto a mudar de vida? A gente precisa de uma mudança de vida. É inevitável, né? A gente quando fala sobre a mudança de vida, a gente lembrar da nossa salvação. Quando nós recebemos o Evangelho, quando nós tocamos em Cristo e o Senhor reavivou o nosso espírito. Mas não é só naquele momento, né, amados? A gente precisa desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Então, todos os dias nós precisamos ter uma mudança na nossa vida. E a gente já teve essa experiência, né? E conviveu muito com isso, que era o evangelho da condenação, né? Se você não crê no Senhor, você vai ser condenado. Seu destino será terrível. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, como apresentou na primeira semana desse volume, Ele nos apresenta uma festa. O Senhor não quer que a gente viva debaixo de uma condenação. O Senhor quer que a gente se alegre com Ele, numa festa até o milênio e por toda a eternidade. E louvado seja o Senhor, porque hoje Ele nos deu um antigozo disso, né? Quais foram os casais que tiveram hoje de manhã aqui na comunhão? Oh, Senhor Jesus, foi glorioso, né, amados? O Senhor nos preparou um dia perfeito. O clima estava muito agradável. Os irmãos muito alegres, muito no espírito. A comunhão foi incrível. A comida foi maravilhosa. Enfim, nem vimos a hora passar, né? Isso foi um antigozo do que será a realidade do reino, né? Do que é essa festa, né? E quanto mais a gente toca na palavra, que a gente vive pelo Espírito, a gente vê que a gente não pode confiar no nosso homem natural. Foi o tema da segunda mensagem, né? O nosso homem natural, ele rejeita as coisas de Deus. Então, irmãos, até a volta do Senhor, até o arrebatamento, se nós sairmos do Espírito, o nosso homem natural vai rejeitar o Senhor. Então, não é uma questão, não nos iludamos de que a gente vai chegar a tal ponto que o nosso homem natural vai aceitar plenamente as coisas de Deus. Pelo contrário, toda vez que a gente escolheu o Senhor, a gente muda de esfera. Mas a esfera que ficou, ela continua rejeitando as coisas do Senhor. Por isso que a gente precisa exercitar o nosso espírito, a gente precisa estar sempre cheio, para que a gente não tenha nenhuma vontade e nenhuma saudade de voltar para o homem natural. Porque será inevitável rejeitar as coisas do Senhor. Isso é inerente ao homem natural. Então, o nosso espírito precisa crescer. A gente precisa receber o fluir do Senhor. Teve uma vez uma conferência, me ganhou muito, eu queria compartilhar com os irmãos. O irmão falou assim: qual é o tamanho do seu espírito? Teve essa consideração, né? Ele falou: olha, se o seu espírito for do tamanho de um copinho de café, o Senhor vai encher esse copinho de café até transbordar. Mas se ele for do tamanho de um balde, ele vai encher e também vai transbordar. Se seu espírito for do tamanho do Oceano Pacífico, o Senhor vai encher até transbordar. Então, a questão não é o enchimento até transbordar. A questão é o tamanho do seu espírito. Por isso que nós precisamos estar sempre exercitando o nosso espírito, para que ele possa crescer, para receber cada vez mais o fluir do Senhor, né? Até que nós tenhamos essa realidade, né? Que é o título da nossa semana, da mensagem de hoje, né? Do nosso interior possam fluir rios de água viva. Aleluia! Gostaria de convidar os irmãos para nós desfrutarmos de João, capítulo 7. Como o trecho é muito extenso, vamos focar apenas nos versículos 37 e 38. Vamos ler juntos, amados? Amém. No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha até mim. E o 38? Aleluia! Fluirão rios de água viva. Então a gente precisa estar crendo e recebendo esse fluir vivo e poderoso. Esse fluir, ele nos dá uma direção, nos dá um encabeçamento.
E graças ao Senhor, Senhor, por meio da palavra profética, das práticas atuais, o Senhor tem reavivado, e eu falo pela minha experiência própria, uma faixa etária na vida da igreja que antigamente era tão difícil, tão problemática. Eu falo por mim, porque esse ano, né, eu e minha mãe, a nossa família, a gente completa 33 anos de vida da igreja. E quando eu olho para os jovens que eram da minha idade, quando eu tinha 11 anos, que foi quando eu pisei aqui no local pela primeira vez, são pouquíssimos que estão. 2 ou 3 no máximo. Então permaneceram até os dias de hoje. Então, amados, quando fala da casa de adolescentes, é algo que ganha muito meu coração. Porque eu não vejo só o amor do Senhor mudando jovens muito novos nessa faixa etária, mas hoje a minha filha está experimentando o que é a casa de adolescentes. Então, todas as dificuldades que eu via inerente a essa faixa etária, hoje o Senhor está causando uma revolução. Eu queria lembrar para os irmãos o que Jesus fez. Vamos ler Mateus juntos, amados. Mateus 18, versículos de 2 a 5. Senhor Jesus. Amém? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Disse: em verdade vos digo, se não vos convertestes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, o reino dos céus. Senhor Jesus, só até aqui, amados, obrigado. O Senhor hoje está fazendo isso conosco, com nossos olhos físicos. O Senhor está trazendo crianças, os nossos pequeninos e os nossos jovens santos, para o nosso meio, para que eles sejam um testemunho a todos nós. Esses jovens, pela misericórdia do Senhor, eles só têm que louvar e agradecer o Senhor. Mas eles são melhores do que nós? Não. Todos nós somos importantes. Mas quem está seguindo o Senhor com simplicidade e obediência, está produzindo fruto. Então, por isso que é muito rico a gente ver o testemunho que eles têm dado para nós. É algo que não é para a gente se sentir condenado e se afastar. Pelo contrário, é para a gente se encorajar com eles, com o testemunho que eles têm dado. Então, o Senhor está repetindo hoje, na vida da igreja, o que Ele fez com os apóstolos. Está trazendo aqui à nossa frente, né? Eles estão sempre ocupando aqui os primeiros lugares. E está mostrando que a gente precisa ser simples, precisa ser obediente. A gente não precisa sair dos nossos conceitos, precisa receber e praticar a palavra com naturalidade. É isso que vai trazer a salvação a nós. Senhor Jesus. Então essa é a nossa necessidade, sermos mais enchidos do Espírito. Mas, amados, por que muitas vezes a gente se depara no nosso dia a dia, no viver prático ali, ao longo da nossa semana, parece que essa palavra não tem tanto impacto, não tem tanto poder. A gente está aqui, desfruta o Senhor, está nessa esfera santa, recebe uma porção de vida maravilhosa, aí chega na segunda, na terça, na quarta, parece que aquela palavra já não tem mais aquele tanto poder, vem as situações, a gente não consegue reagir da mesma maneira, a gente não consegue levar diante do Senhor e receber o suprimento do Senhor. O que será que está acontecendo? Amados, é porque a palavra está entrando no lugar errado. Acho que os irmãos já ouviram essa expressão, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Mas toda palavra que entra pelo ouvido e sai pelo outro, passa por onde? Passa pela mente. E como que o Senhor fala que a gente deve receber a palavra? Vamos ver aqui, amados, Jeremias 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Aleluia! Vamos emendar com Deuteronômios 30, 14. Aleluia pela projeção que a gente ganha mais tempo. Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, amados, a palavra não foi feita para a gente receber na nossa mente.
A palavra ela precisa parar no nosso coração. Para isso ela tem que parar, ela tem que entrar pela nossa boca. Tudo que entra pela nossa boca exige um processo, exige uma deglutição, exige ali uma repetição, exige ali um momento que você precisa estar tendo um contato íntimo com essa palavra. Um movimento a mais, que a gente pode desfrutar, até por causa do tempo. Deuteronômio 6, de 6 a 9. O Senhor destrincha um pouquinho essa necessidade que a gente precisa ter de mais contato com a palavra. Amém. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua porta e nas tuas portas. Como que eu estou de tempo aí que eu me perdi aqui? Acho que ainda tenho mais uns 5 minutinhos. Vamos acelerar. Mas, amados, olha que rico. Quando eu, pelo menos, tive contato com esse trecho, ficava muito na minha memória a questão da responsabilidade de passar essa palavra para os meus filhos. Mas olha como o Senhor, ele atinge toda a família. Não é só a questão dos filhos. Você precisa praticar essa palavra. Você precisa falar essa palavra. Quando você se levanta, quando você se deita, quando você anda, quando você olha para os umbrais da sua porta, tem que ter a palavra. E graças ao Senhor, o Senhor me deu um lar, que eu queria dar um breve testemunho, maravilhoso nesse sentido. Porque desde que eu me entendo por gente, a minha mãe espalha versículos em todos os ambientes da casa. Acho que os irmãos que já tiveram a oportunidade de ir na casa dos meus pais, já foram ao banheiro, está lá o versículo. Na cozinha tem um versículo. Engraçado, porque algumas vezes, né, mais assim, quando eu estava no 2º grau, até no começo da faculdade, que vinha algum amigo fazer algum trabalho e entrava ali e falava, nossa, sua família gosta mesmo da Bíblia, né? A gente gosta muito da Bíblia. e não é a nossa prática, amados? O que o Senhor tem trazido para a gente com a imersão? Um grito de guerra, com a transcrição. Se tudo no isso é praticar a palavra quando você se levanta, quando você se deita, quando você está todo o tempo envolvido com a palavra. Porque como a gente viu, essa palavra precisa entrar no coração, para ela se tornar viva e eficaz na nossa vida. Mas muitas vezes, como que está o nosso coração? Ele está endurecido. Lá na parábola da boa terra, né, a gente vê um coração que representa ali a terra, à beira do caminho, ele estava endurecido. Porque tinha o quê? Muito trânsito de coisas do mundo. Então nós, que temos um pouquinho mais de idade, temos mais trânsito de coisas no mundo no nosso coração. Então o Senhor, ele precisa de um trabalhar diferenciado para essa palavra entrar no nosso coração. Então o Senhor, como aquele hábil escultor, ele não vai conseguir fazer uma inscrição no nosso coração apenas com uma batida. Para escrever uma letra, quantas batidas que o artista precisa dar para inscrever essa palavra no coração? Não é uma nem duas, né? São algumas batidas. Se estiver mais endurecido, precisa de muito mais. Oh, Senhor Jesus. Então, amados, cada palma, cada repetição, cada invocada, são as batidas desse artista gravando essa palavra no seu coração. Porque essa palavra, se não cai no nosso coração, ela não produz a fonte de vida. Vamos ver lá em Provérbios 4, 23? Oh, Senhor Jesus, amém. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amados, cuidem muito bem do seu coração. Ezequiel fala que o Senhor vai tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ou seja, com uma batidinha, duas batidinhas já gravou ali, entendeu? Quando o nosso coração está amolecido, o Senhor tem essa liberdade, Ele não precisa falar tanto. Mas porque a gente está sempre na presença do Senhor, né? E como nós vimos, né? Tem o fluir das fontes da água da vida. É justamente o nosso tema, né? Esses rios, quando a gente crê na palavra, esses rios de água viva.
É um fluir muito poderoso, amado. É um fluir em todas as direções. Quando essa palavra é vivida de uma maneira real, ela é prática. Eu queria pedir para apresentar duas figuras para nós. Os irmãos da projeção puderem projetar para a gente. Falar um pouquinho desse fluir. Oh, Senhor Jesus. Olha só, amados. Aqui, como disse, tem duas situações, né? Uma aqui representada pelo mundo e outra pela igreja, né? Mas em ambas tem um fluir poderoso de água. Nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. E muitas vezes nós vivemos situações que são fogo para nós, que vêm nos consumir. Seja uma questão pessoal, às vezes nós estamos com algum sofrimento, alguma situação que está nos deprimindo, alguma dificuldade financeira, e isso acaba nos machucando, nos consumindo. Às vezes é um relacionamento dentro da nossa família, o esposo com a esposa, e vice-versa, com os filhos. Esse fogo está queimando no nosso trabalho, no nosso viver social. Mas se você tiver com essa palavra fluindo do coração, ela vai vir e vai apagar esse fogo, amados. Então não pode ser 2 gotinhas para apagar uma brasa tão forte. Mas esse jorrar é poderoso. E ele é em todas as direções, para trazer justamente a salvação nesse cenário, né? Mas aqui temos um outro cenário também. Quando nós estamos no viver da igreja, nós temos uma grama verdinha, cheia de vida, num jardim. E nem por isso você também tem que deixar de regar e jorrar com intensidade essa água da vida. Outro aspecto interessante é porque no mundo, esse fluir para conseguir apagar as chamas, ele precisa estar no alto. Ou seja, não é o meu conhecimento, ainda que seja da palavra, que vai trazer a capacidade de apagar esse fogo. O Senhor precisa te levar para uma situação superior. Então essa água vai fluir do alto e vai apagar esse fogo. Mas quando nós estamos nos irmãos, no meio dos santos, nós estamos ali no mesmo nível. Todos fluem a água igualmente. Todos jorram esse rio da vida. E todos nós somos cheios da vida, verdinhos. Aleluia, amados. Aqui eu encerro a minha porção. Eu deixo para o Juliano continuar fluindo esse rio da água da vida. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado, meu irmão. Jesus é o Senhor, irmãos. Realmente o Senhor, Ele traz para nós, né, novidades de vida. Esse mover atual, o Senhor tem levantado profetas no nosso meio, né, ao contrário de que às vezes muitas pessoas falam, né? Agora acabou os profetas. Não, o Senhor está aumentando os profetas, né? Tanto que nós estamos aqui. Semana passada foi o Patrício, foi o irmão Evaí, né? Então os profetas estão se levantando do meio de nós. Olha que coisa rica, né, irmãos? Esse é o mover do Espírito, é o mover do Senhor. Então nós temos que estar realmente com o coração muito alegres, sabe? Os corações têm que estar muito alegres, né? Que o Senhor possa realmente constituir profetas e mais profetas no nosso meio, tá? Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu desfrutei juntamente com o Tiago, e nós colocamos, né, inscrito aí no papel muitas coisas, mas a riqueza é tanta que realmente nós ficamos sem assim, jeito de falar todas as coisas, né? Porque 15 minutos, né, para cada um, então a gente fica um pouco apertadinho aí no tempo. Mas algo que eu toquei muito, eu venho tocando muito, uma das coisas quando você pega esse alimento diário e você lê esse título, você está disposto a mudar de vida? É uma pergunta para cada um de nós. Eu estou disposto a mudar de vida? Paulo, em Gálatas 2:20, eu não vou ler, mas os irmãos sabem, Gálatas 2:20, Paulo fala que não é mais ele quem vive, mas quem vive nele? É Cristo. Então, por um lado, quando você olha para essa pergunta, nós temos que ler o alimento diário e realmente tocar, principalmente nessa capa, que é o título geral de toda a porção que nós estamos desfrutando. Qual o propósito do Senhor para nós hoje?
né, nesse alimento, na segunda-feira ele fala que o irmão Pedro fala que perguntou para os adolescentes qual o propósito de Deus hoje para a terra, para nós, para a igreja. Encabeçar todas as coisas. O título dessa semana é o quê? Qual o título da semana? Fluirão rios de água vivas, de água viva. Então, por um lado, o encabeçar todas as coisas, né, é o quê? Primeiramente é nos encabeçar. E o encabeçar, o encher, também foi falado essa semana, que o encher, ele está paralelamente com o quê? Com a edificação. É a mesma coisa. Então, o encher do Espírito em nós é o quê? Qual o resultado? Edificação. Edificação. Então, esse é o propósito de Deus. Encher todas as coisas. Mas também vimos, irmãos, nessa semana, que a igreja, desde quando ela foi gerada, há 2000 anos atrás, o Senhor, Ele tem lutado para encabeçar a igreja. Para encabeçar a igreja. Desde lá atrás, quando gerou a igreja. Mas até hoje, ele não encabeçou plenamente a igreja. E hoje, algo que ao olhar para essa semana, o Senhor tem pressa. O Senhor quer edificar a igreja. O Senhor quer encabeçar a igreja. E quando Ele encabeçar a igreja, o que vai acontecer? Ele vai encabeçar todas as coisas. Aí sim vai acontecer o resultado, irmãos, que tanto o Senhor almeja. Esse é o plano do Senhor. Esse é o plano do Senhor. Mas o Senhor espera de nós o quê, irmãos? Através dessa pergunta do alimento diário. Você está disposto a mudar de vida? Amém? Eu quero estar disposto a mudar de vida. E eu quero falar de todo o meu coração, responder para o Senhor. Porque Ele espera essa resposta de nós. Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Assim como Paulo mudou de vida, eu também quero mudar de vida. Eu não quero deixar mais eu viver, mas Cristo viver em mim. Senhor Jesus. E outra coisa que nós precisamos de nos atentar, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. O Senhor, por misericórdia de nós, o irmão trouxe aqui a figura, né, essa figura maravilhosa dos adolescentes, das nossas crianças. Irmãos, por misericórdia, o Senhor levantou esse mover da casa de adolescentes como uma figura, como uma pessoa que está dando uma alta dica, uma dica maravilhosa. Né? Às vezes a gente valoriza uma dica para ficar milionário, né? Não é isso? Tem muita gente que segue um monte de gente aí para pegar dicas. Mas o Senhor, quando traz os adolescentes e mostra para nós novamente, assim como Ele fez com os discípulos, para falar sobre o reino, Ele agora está falando novamente. Irmãos, Ele traz os adolescentes e aí traz eles para mostrar um modelo. Você quer reinar? Então você tem que ser como eles. Como assim, irmãos? É maturidade que eles têm? Não. Né, eles são formidáveis na palavra? Não é isso. São conhecedores? Não. Mas eles estão cheios da palavra porque eles estão imergindo na palavra. Eles estão transcrevendo a palavra. Eles estão se dedicando à palavra, irmãos, com simplicidade, obediência. Então o exemplo deles é simplicidade e obediência. Simplicidade e obediência. Aleluia, irmãos. Aleluia que o Senhor nos ama. E como Ele trouxe esse exemplo para os discípulos, Ele está trazendo para nós nos dias de hoje. O Senhor quer fazer você reinar. O Senhor quer fazer eu reinar. Aleluia. Senhor Jesus. Bom, então como eu disse, o Senhor espera de nós essa resposta. Eu quero mudar de vida. Eu não quero viver por mim mesmo.
eu quero que o Senhor viva por mim. Mas aí existe um processo, né? O irmão já falou aqui alguns pontos. Quero reforçar esses pontos. O Senhor, por um lado, Ele é esse rio que flui. E Ele se oferece para nós como esse rio. Ele falou para a mulher samaritana, lá em João, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Irmãos, quantos de nós, assim como aquelas pessoas no último dia da festa, estavam ali saciadas por tudo que estava acontecendo naquela festa. Era o último dia. Mas o Senhor se levanta e fala: quem tem sede, vem a mim beber. Como assim, irmãos? O que o Senhor estava falando? O que aquela mulher samaritana tinha de vazio? Qual era o grande vazio daquela mulher? Era um bom casamento. Ela já tinha tentado 5 vezes, irmãos. 5 vezes. Tinha um vazio dentro dela. Ela procurava, irmãos, encher esse vazio. Mas em Eclesiastes 3 fala o quê? Que o Senhor nos fez e colocou no nosso coração a eternidade. Espera aí, no coração a eternidade. E o Senhor, o irmão Tiago deixou bem claro, que ele quer ganhar e ele quer ser abundante aonde? Para ele jorrar. É no coração. Irmãos, se tem a eternidade no nosso coração, a única coisa que vai nos preencher é o eterno. É o eterno, aleluia, irmãos. É o Senhor, e Ele quer nos encher. Ele quer nos encher. Então, irmãos, de que maneira prática nós vamos ser enchidos pelo Senhor? O irmão falou sobre a imersão, sobre a transcrição. São maravilhosas ferramentas. Maravilhosas, maravilhosas, irmãos. Mas nós temos aqui alguns pontos que vale a pena, né? O Senhor, Ele como a água, Ele quer nos saciar. Ele também quer nos lavar. João 4:13, João 7:37, 38, Efésios 5:26. Ele quer nos lavar e Ele quer nos saciar, sendo a água. E sendo o pão vivo que desceu do céu, irmãos. Ele quer alimentar cada um de nós. Irmãos, Ele quer nos alimentar cada manhã, irmãos, com o alimento diário, com a imersão. De maneira prática, irmãos, você quer ser enchido pelo Senhor? João 1, capítulo 1, né? Versículo 1 ali nos diz o quê? Que o Senhor é a palavra. E a palavra se encarnou. Então, de maneira prática, nós devemos colocar a palavra no nosso coração. No nosso coração, irmãos. De maneira simples, como os adolescentes. Que é esse exemplo que o Senhor nos deu nos dias atuais. Senhor Jesus. Então, irmãos, Ele quer nos alimentar sendo o pão vivo que desceu do céu, né? E essa é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor preencher cada um de nós, preencher a igreja. E através da igreja preencher todas as coisas. Encher todas as coisas, encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus, na sexta-feira, o Senhor falou para nós seguirmos a verdade em amor. Seguir a verdade em amor. É importante demais isso aí, irmãos. Porque o Senhor além de ser a palavra, além de ser água viva, Deus é amor. Seguir a verdade em amor, nós temos várias vertentes. É seguir a verdade amando o Senhor, se enchendo da palavra dEle, mas por outro lado, quando você se enche da palavra dEle, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor, o que acontece, irmãos? Nós nos enchemos de amor. E aí, irmãos, de maneira prática, primeiramente, eu vou expressar esse amor aonde? Aonde que eu fico mais tempo? Na minha casa. Os meus filhos, eles vão ver Cristo em mim. O amor sendo expressado através da minha pessoa. A minha esposa, ela também vai ver Cristo em mim. Eu vou exalar esse bom perfume de Cristo. Eu vou exalar esse amor de Cristo, irmãos.
enchendo todos os dias. Esse Cristo que está em mim vai ser exalado. Eu vou ser uma fonte viva a jorrar para a vida eterna. Então, eu vou ser enviado, primeiramente, para o meu lar. Irmãos, e assim, eu até comentei esses dias, até falei com a minha esposa, eu falei, ela não pode ter filho mais, né? Mas eu falei, olha, se você tivesse filho hoje, você ia ter um grande parceiro. Eu ia te ajudar em tudo. Como eu não ajudei quando os meninos eram bebês. Porque o Senhor, que entrou no meu coração, transformou aqui o velho homem. Hoje eu sou um novo homem, irmãos. E o Senhor tem me transformado dia a dia. Eu procuro ajudar a minha esposa. Eu procuro ser um bom pai. Guiar meus filhos, graças a Deus estão aí servindo. A nossa casa serve ao Senhor. Mas isso é mérito meu? Não é, irmãos. Não é, porque lá atrás eu lembro quem bem eu era. Não é esse Juliano. Então a transformação chegou na minha vida. E eu passei a jorrar Cristo. Não sei se muito ainda. Sim, eu quero jorrar mais. Quero jorrar mais. Mas, irmãos, aí esse jorrar, ele sai também, porque a casa é uma miniatura da igreja, né? Aí eu vou servir com os irmãos. E quando eu vou servir com os irmãos, o que acontece? Eu vou expressar Cristo. Os irmãos vão ver Cristo em mim. E vão falar, poxa, como é bom servir com o Juliano, né? É uma paz, ele tem esse jeitão aí, parece que é durão, mas ele é gente boa. Né? Mas não é eu que sou gente boa, é Cristo que está em mim. É Cristo que está em nós, que está exalando por aí. Então aí, irmãos, essa esfera ela abrange mais e mais. Domingo, irmãos, o Senhor falou assim que Ele vai estar conosco até a consumação do século. Oh, aleluia! Ele vai estar conosco até a consumação do século. Mas veja só, irmãos, se você andar plenamente no Senhor, o Senhor vai estar com você até a consumação do século. Mas nós vamos estar com Ele no milênio. Nós vamos estar com Ele na eternidade. Esse é o resultado de se encher de Cristo. Senhor Jesus. Então, o tempo de se encher, irmãos, é hoje. O tempo de se encher é hoje. E o inimigo, irmãos, por sua vez, é um alerta, né? Isso aqui agora é um alerta. Ele não deixa nós em paz. É o inimigo de Deus. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Efésios 6 fala isso. Nossa luta é contra o inimigo, contra as potestades. Ele não deixa barato. Ele não quer que você faça imersão na palavra de jeito nenhum. Ele sabe que se você se imergir na palavra, você vai ser transformado. Ele sabe que se você começar a pular aí, fazer gritos de guerra, como um soldado de Cristo, como um exército santo, aí não dá certo. Aí ele vai voltar e eu perdi já de vez. Ele sabe que é perdedor, né? Mas ele já fala, rapaz, vai voltar muito rápido. Então ele tem as suas artimanhas. Ele tem suas artimanhas. Aqui em Efésios, projeta para mim aí, irmãos. Efésios 5, versículo 15 e 18, até o 18. Senhor Jesus, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, irmãos, porque os dias são maus. Você viu o fogo, né, que o irmão projetou aqui, né? Os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Senhor Jesus, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Mas enchei-vos do Espírito. Então, irmãos, é o que o Senhor está falando para nós nos dias atuais. Está nos levando a nos encher e está nos trazendo ferramentas práticas para se encher do Espírito.
né? Nós temos os cânticos, nós podemos cantar, louvar o Senhor com os salmos, falando os salmos para os irmãos. Lá em Deuteronômio, o irmão leu aqui, caminhando, inculcando, irmãos, a palavra, não só nos nossos filhos, mas em nós, imergindo, levando o papel da imersão, e lendo ali uma porção. Eu achei interessante, esses dias, eu fui vender uma beliche ali em casa, e aí chegou um irmão da Lagoinha, Batista Lagoinha. Aí estou ali falando com ele, falei da casa de adolescente, ele com um adolescente. Aí os meninos tinham saído para abordar as pessoas, para orar por elas. Aí está descendo ali o Mateus, o Diniz, que é o filho do irmão Evilásio, com os jovens, né? E o irmão ficou impactado, falou, mas que isso, cara, realmente é um exército isso aqui e tal. Viu eles fazendo grito de guerra, né? E ele policial. Rapaz, falou pro filho, você tem que vir para cá para, né, soldado raso. Falou pro filho dele. Falei, é isso mesmo, tem que trazer o menino. Aí eu chamei o Mateus, falei, Mateus, o Alexandre, gostaria que você orasse por ele. Aí o Mateus pegou na hora a imersão e falou para ele, escolhe um ponto. Ele falou, como assim escolhe um ponto? Escolhe um ponto, que a gente vai orar em cima de um ponto. Em cima de um ponto. Aí ele foi e orou, irmãos, em cima daquele ponto. Irmãos, a gente viu de maneira expressa nele, ele ficou impactado. Então a palavra do Senhor tem poder, irmãos. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. E para finalizar, irmãos, o resultado de tudo isso vai nos trazer o quê? Vai nos trazer alegria. Né? Como foi falado dias anteriores, nós vamos fazer uma festa, e toda reunião nossa vai ser uma festa, na nossa casa vai ter uma festa, tá? Nós vamos nos encher das qualidades, de todas as qualidades do Senhor. É Ele que vai estar em nós, irmãos. E resultando na pregação do Evangelho. Por onde quer que nós formos, o Senhor conosco, nós fazendo a vontade dEle, vamos pregar o Evangelho. Seja no lar, seja no serviço, seja na faculdade, né, aonde quer que o Senhor nos enviar. Então que o Senhor, irmãos, nos abençoe. Né, que os irmãos possam ter um bom desfrute, né, através dos grupos e depois do compartilhar de cada um. Né, e dizer para os irmãos que é uma alegria estar aqui com os irmãos. Tá bom? Jesus é nosso Senhor. Amém.